O senhor Adalto está com a oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui nessa noite que o Senhor preparou para nós louvarmos, bendizermos o seu nome e receber dele as suas bênçãos, amém? Através da sua boa palavra. Meus irmãos, damos graças a Deus porque nós entramos agora, estamos no meio do ano, né? Que bom. Você já venceu metade desse ano, ainda falta metade, amém? Se o Senhor não voltar, ou se nós não voltarmos para Ele, nós temos aí mais 6 meses praticamente aí para enfrentar. E nós precisamos ter ânimo para isso, amém? Tem ânimo aí? Está acabando o ano, meio tanque já? Ou está na reserva? Está andando no carro, acende a luz da reserva. Oh meu Deus, tomara que tenha um posto. Aqui é o posto de Jeová, irmão. Você está na reserva, Ele enche o seu, amém? Ele completa aí. E o melhor, você não precisa pagar nada não, amém? Só ter fé, só confiar no Senhor. E nós precisamos de ânimo. Você como homem de Deus, mulher de Deus, mais do que nunca você precisa estar disposto para a obra do Senhor. E se reanimar. E se você está na reserva aí, deixa Deus te encher, amém? Porque não tem jeito, irmãos. Se você estiver animado ou não, disposto ou não, a luta, a dificuldade, ela vai vir, irmãos. O inimigo não vai perdoar você não. Você imagina o diabo olhando e falando assim: coitadinho, está desanimado, eu vou poupar ele? Não, irmãos. Ele é aí que ele vai para cima de você. Então levanta aí, se anima para a luta, porque ela vai vir, amém? Bom é que Deus está ao nosso lado. E quem quiser ser cheio dele, pode ser cheio, amém? Então nós precisamos estar animados, cheios de ânimo, porque a promessa de Deus é boa e cabe a nós se levantarmos e enfrentarmos aí as nossas lutas do dia a dia. No trabalho é assim, não é? Você está trabalhando, tem dia que eu estou animado, chego ali, hoje eu vou acabar com todos os problemas dessa firma. E chega e ó, mas tem dia que eu falo: oh, meu Deus, me dá graça, eu preciso. Mas animado ou não, tem que estar lá. Eu preciso, porque é a minha luta diária, e assim é o crente. Você tem a sua luta diária, amém? E Deus está aí para ajudar, para incentivar você. Vamos então, irmãos, abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo número 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versos 1 a 8. Falar de um rei animado, o rei Ezequias. Esse homem deu uma animada, hein? Enfrentou uns problemas graves, difíceis, como você vai ler. Mas ele não se deixou levar, não. Ele enfrentou a situação e Deus deu vitória para ele. Deus pode te dar vitória, amém? Segundo Crônicas 32, versos 1 a 8, nos diz assim: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas estas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas, deu ordem para o seu exército romper os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia ao lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro.
Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Amém? Você tem problema, você tem dificuldade, você está preocupado com a semana, mas você tem um grande Deus ao seu lado. Amém? Mesmo que estava com Ezequias aqui, está conosco, irmãos. Vai dar vitória. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto nos mostra que a batalha vem. Não posso dizer para você, nós temos agora, hoje é domingo, primeiro dia da semana, segunda-feira braba amanhã. E nós temos aí uma semana para enfrentar no trabalho, com a família, na escola, né, na sociedade, nas coisas que nós temos muitas coisas para fazer. A nossa agenda, não sei a sua, a minha agenda está cheia. Você tem os seus afazeres, as suas lutas diárias, cansaço, enfim. Mas nós precisamos estar preparados para isso, porque a batalha, como eu disse, ela virá. Você preparado ou não, você crendo ou não, você animado ou não, a batalha virá sobre nós. E melhor se nós estivermos preparados. Você pode estar preparado, você pode estar em santidade, você pode estar consagrado a Deus, ou não, mas as lutas, as batalhas, o nosso inimigo está aí, lutando contra nós, nos querendo derrotar. O texto que nós lemos, o texto em tela, nos mostra um problema que veio sobre o rei Ezequias. Um rei que, segundo a própria palavra de Deus nos informa, era um rei fiel a Deus. Um rei segundo o coração de Deus. Segundo o livro do Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim: Ezequias fez o que era reto, o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Então Deus compara o rei Ezequias com o rei Davi. O Ezequias estava lá, irmão, dando glória a Deus, aleluia, cultuando ao Senhor, indo nos cultos, entregando as suas ofertas, os seus dízimos, um homem fiel a Deus. Orava, tinha uma vida de oração regular, jejuava, cumpria os seus votos, ele estava lá, glória a Deus, aleluia, animado. E de repente um infeliz, por nome de Senaqueribe, resolve tirar a paz dele, lutar contra ele, invadir o país dele. Isso é para tirar a paz de qualquer um. E assim somos nós. Muitas vezes nós estamos ali, cheios de Deus, glorificando o Senhor, buscando a presença de Deus, ou não. Mas aparece alguém, o nosso inimigo se levanta contra nós, rompe a nossa vida, querendo tirar a nossa paz. As enfermidades estão aí, as crises estão aí, os problemas que nós enfrentamos estão aí, lutando contra nós, porque a vontade do diabo, a ferramenta que ele mais usa é essa ferramenta chamada desânimo. Ele usa tudo o que ele pode, irmãos, para que nós desanimamos, paramos de nos esforçar e se entregamos às lutas aí. Nós não podemos se entregar, irmãos. Então nós vemos aqui que apesar da fidelidade, da honestidade, da boa vontade para com o seu Deus, Ezequias teve que enfrentar as adversidades da vida. Se você notou o texto que nós lemos lá no primeiro versículo, diz assim: depois de Ezequias ter sido que tão, não é pouco, não é mais ou menos não, é tão fiel, depois dele se consagrar, dele se consertar, dele se entregar, Deus abençoe, filho, a Deus, se dedicar a Deus, a luta veio. Então o texto também nos mostra, irmãos, que diante dessa situação, Ezequias consultou os seus oficiais. Ninguém vence sozinho. Você tem dificuldade, você não precisa enfrentar isso sozinho. Muitas vezes você segura a carga, não segura, não, vou segurar isso aqui. Não faça isso. Quem aqui nunca usou aquela frase? Ah, se não for eu nessa casa, ah?
Aí, vamos abrir o confessionário que pode falar. Ah, se não é eu nessa empresa. Ninguém faz nada aqui, tudo eu. Continua assim, vai fazer as coisas tudo sozinho. Aí fica aí. As doenças psicossomáticas que vêm das preocupações, das cargas que nós seguramos. Vamos dividir essa carga aí. O Ezequias falou, eu sou o rei, eu vou resolver isso aqui. Não. Ele foi buscar conselho com seus oficiais, com seus ajudantes. O que nós podemos fazer diante disso? Busque ajuda, irmãos. Você tem pessoas, não só em Deus, mas você tem que ter pessoas ao seu lado, porque ninguém vence sozinho. E nós também notamos aqui que o rei Ezequias, ele toma uma decisão fundamental para enfrentar a situação e ter vitória diante de Deus, ter vitória sobre essa adversidade. Ele diz assim, nós não vamos permitir que os inimigos cheguem e tomem posse dessa água toda aí fora, não. Nós vamos lutar, nós vamos consertar, você viu, vamos consertar os muros, vamos produzir armas, vamos fechar as brechas, vamos tampar as fontes de água. Nós vamos lutar, nós não vamos se entregar. Ele tomou uma decisão. Você quer vitória de Deus? Você quer ser vitorioso? Quer ou não quer? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que assumir um risco. Você está aqui hoje por quê? Você tomou uma decisão. Lá no céu, o soberano, o eterno, já tomou uma decisão. Eu vou abençoar o meu povo. Hoje eu tenho uma palavra para o meu povo. Eu tenho um ano para ele, o Espírito Santo está aqui. Aí você tomou uma decisão. Eu vou na igreja hoje. Está chovendo, está frio, estou com dor, estou desanimado, mas eu vou para a casa do Senhor. Você decidiu estar aqui. O outro falou, tive um dia difícil. O outro escolheu buscar um momento de lazer. O outro escolheu chorar lá suas mágoas, suas dificuldades. O outro escolheu se entregar à tristeza e ao desânimo. Mas você, como rei Ezequias, você tomou uma decisão. Eu vou buscar a Deus. Eu não vou dizer buscar uma bênção. Não é um Deus de troca. Mas eu vou buscar a presença de Deus. E quem busca a presença de Deus, com certeza sai abençoado. Sai reanimado. Porque Deus, irmãos, não deixa ninguém voltar para casa de mãos vazias. Então o rei toma uma decisão, eu não vou permitir. Tome essa decisão. Eu não vou permitir que esse desânimo tire a minha paz, não. Eu não vou permitir que essa dor me tire a presença de Deus. Eu não vou permitir que essa preocupação, que esse problema, que essa dificuldade me mantenha aqui em casa parado. Não, eu vou buscar a presença de Deus. Entenda, Deus abençoa, Deus dá estratégia, Deus dá vitória, Deus dá o livramento, mas cabe a você tomar uma atitude. O importante, irmãos, não é o que você sabe fazer. O importante é o que você faz. Você pode saber fazer muita coisa, mas você não faz. Se você não toma a decisão de fazer, não vai adiantar nada. Tem a ferramenta lá para usar, mas eu não vou usar. Eu não quero fazer. Então as coisas não funcionam. Então Deus te dá graça. O rei sabia que o Senaqueribe atacaria. Tomou uma atitude, ele tapou as fontes, consertou o muro, construiu torre, fabricou armas e escudos. Então você sabe que o inimigo está aí. Ele quer tirar a tua paz, quer perturbar você, quer colocar incredulidade no seu coração, quer assustar você. Você tem que tomar uma atitude. Não, eu não vou me entregar não, eu vou lutar. O Senhor me deu aqui estratégia, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu uma palavra de ano. Eu vou lutar, eu não vou me entregar. Então quer vitória? Tome uma posição, uma atitude, uma decisão. E a palavra-chave desse texto, hoje dessa mensagem é: tenha bom ânimo, ou se reanime. Se reanime aí, irmãos. Tem uma música, ela não é uma música santa, não sacra, mas ela fala uma coisa que às vezes a gente tem que usar. É levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta aí, sacode isso aí agora e vá para cima, porque Deus tem vitória para você. Diante do texto, diante do que nós precisamos enfrentar, irmãos, primeiramente, você precisa tomar ânimo. Você tem que se animar. Você tem que tomar essa decisão de não se entregar. Em meio a essa grande dificuldade, nós vemos o espírito forte de um homem de Deus. Então Ezequias está lá, como eu disse, está lá glorificando a Deus, louvando a Deus, trabalhando em meio a Deus. O pai dele, irmãos, o rei Acaz, era terrível. O rei Acaz, irmãos, era incrédulo. O rei Acaz, irmãos, ele fechou o templo de Deus. O rei Acaz parou de adorar o Senhor.
E a dificuldade veio sobre ele. E o texto diz assim, que em vez dele se voltar para Deus, em vez dele buscar a presença de Deus, ele se afastou mais de Deus, ele começou a buscar os ídolos. Proclamou a idolatria ali no reino de Judá. E ele perdeu, e ele teve uma derrota grande por causa disso. Agora o filho dele, o Ezequias, tinha tudo para ser igual ao pai, tal pai, tal filho. Não, ele tomou uma decisão: eu não serei igual ao meu pai, meu antepassado. E ele se torna um homem de Deus. A palavra do Senhor diz que o primeiro ato dele foi reabrir o templo. Ele foi buscar a presença de Deus. Então o homem de Deus, ele enfrenta as suas lutas, ele enfrenta as suas provações, mas ele não se entrega à vontade do inimigo. A vontade do seu inimigo, você sabe a vontade do seu inimigo. Ele não quer que você ore, ele não quer que você se consagre, ele não quer que você creia na palavra de Deus, ele não quer que você escute a palavra de Deus, ele não quer que você congregue, venha à casa de Deus, ele quer que você fique parado lá. Para aí, é isso mesmo. Ele fala no seu ouvido: hoje está muito frio, você tem uma saúde frágil, não vai para a igreja não. Sussurra no seu ouvido: você é um coitadinho, fica aqui, Deus abençoa você aqui mesmo, não vai não, para, você já orou demais na vida, não vai na oração não, ninguém vai na oração, fica aqui, para, não vem no ensaio não, faz as coisas de Deus não, foge, fica quietinho. É a vontade do nosso inimigo, não pode se entregar a ela. Ezequias não se entrega à vontade do seu inimigo, o pai dele. Quando numa batalha veio contra ele, ele vendeu os tesouros do templo de Deus, e ele foi pagar mercenário para lutar por ele, e o mercenário se virou contra ele, e ele teve uma dificuldade maior ainda. Ou seja, não se entregue quando o inimigo se levantar contra você. Clame a Deus e fale: eu vou lutar. Você dá um choque no diabo assim, falou: opa, achei que ela estava caída, achei que ele ia parar, ele me repreendeu em nome de Jesus. Surpreenda ele. Ezequias, irmãos, não se entrega à vontade dos seus inimigos. Ezequias não se vitimiza. Muitos hoje estão indo por esse lado de se vitimizar. Tadinho de mim, pobrezinho de mim. Imagina Ezequias: ai, mas eu era tão fiel a Deus, eu louvava a Deus, agora esse rei vem contra mim com um exército poderoso, eu não tenho nem exército direito, os muros estão quebrados, as coisas estão tudo feias, agora não tenho que lutar. Não se vitimize. Você é fraco, eu sei. Você tem dificuldade, você tem limitação, mas o seu Deus não tem, irmãos. E se você olhar todos os personagens bíblicos, eles tinham suas fraquezas, suas dificuldades, mas eles venceram não por ser fortes, eles venceram porque eles se humilharam diante de Deus, e Deus os fortaleceu, Deus os deu vitória. Nós somos fracos, nós temos limitações, mas o nosso Deus é poderoso. Não se vitimize. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem um Todo-Poderoso guardando a tua vida. Teu Deus é forte. Então toma uma decisão: não, eu vou em nome de Jesus, eu vou lutar, eu vou me esforçar, porque Deus é comigo. Ezequias não questiona a fidelidade de Deus. Mas cadê Deus agora? Eu fui tão fiel a Deus, eu fui tão sincero diante de Deus, e agora Deus parece que não me ajuda. Não questione a fidelidade de Deus, porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele é fiel, irmãos, e no seu tempo Ele nos dá a vitória. Ezequias toma ânimo e trabalha duro para ter a vitória, como você viu. O inimigo está vindo, peraí, vamos lutar, vamos trabalhar, para que Deus nos dê a vitória. Então, o crente de fé, ele luta, porque ele sabe que a vitória é dele, em nome de Jesus. Em segundo lugar, como eu já mencionei, as dificuldades vêm por mais santo e preparado que você esteja. Você pode estar preparado, você pode estar lendo a palavra do Senhor Deus, meditando, orando, ter uma vida consagrada, você pode. Você pode estar aí, com pura unção, mas o inimigo não se intimida com isso. Ele vem, irmãos, ele tenta lutar contra nós. Então Ezequias, ele era um homem que ele estava em comunhão com Deus.
O rei Ezequias era um homem fiel, um dos poucos reis que serviram a Deus. O seu primeiro ato como rei foi reabrir o templo e consertar o que estava quebrado. Segundo Crônicas 29, versículo 3, diz assim: logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mas Ezequias não era qualquer crente não aí. Crente que a gente fala, crente da Malacaia, sabe? Crente que não dá testemunho, crente aí que não congrega, crente aí que não ora. Não é esse tipo de crente não. Ezequias era um homem consagrado, tinha zelo pelo templo do Senhor. Ele viu aquilo e falou assim: não pode ficar assim, não, a casa de Deus tem que estar certinha. Ele falou: vamos, conserta isso aqui tudo, arruma essas portas quebradas, o sacerdote se conserta tudo aí, se consagra, nós vamos restabelecer o culto. Era um homem zeloso, um homem que trabalhava, um homem que se preocupava com a integridade do culto, alguém que louvava e se dedicava a Deus. Então a dificuldade veio sobre ele. Ele foi um rei que promoveu uma reforma espiritual. Voltou a celebrar a Páscoa, segundo a Crônicas 30, versículo 1. Destruiu os altares idólatras, segundo Crônicas 30, 14. Ele se dedicou a proclamar, a evangelizar da sua forma naquela época. Um homem que temia a Deus, não só de palavras, mas de atitudes. Alguém que trabalhava em prol a obra do Senhor. Um homem consagrado a Deus, um rei fiel a Deus. Mas ele ainda teve que enfrentar as provações. Então você tem que ter aí na sua mente. Se você não pensa assim, começa a pensar. O homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus, passa por prova sim. Não é qualquer provinha não, prova difícil. Prova que você olha e fala: não suporto. É a prova de um homem de Deus, uma mulher de Deus. O homem de Deus sofre as adversidades da vida. Sofre crise financeira, tem problema de saúde, tem dificuldades na família, tem preocupações. Temos. O homem de Deus muitas vezes não é reconhecido pelo seu ministério, dedica anos da sua vida, e na hora de ser reconhecido muitas vezes não é deixado de lado, é vencido pelos modismos, não tem mais voz na igreja. Esse aí não sabe de nada não, o tempo dele já passou. Muitas vezes é assim conosco. Só que o homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus, ela tem uma coroa guardada nas mãos do seu Deus. Aqui você tem luta, aqui você tem prova. Por mais consagrado que você seja, mas Deus tem vitória para você. Deus tem uma coroa para você. Deus tem uma nova vida para você. O rei Ezequias entendia isso. Ele sabia. Ele não se entregou. Mas sou tão consagrado a Deus, agora vem essa batalha. Será que compensa ser fiel? Não. Compensa ser fiel a Deus. Não deixe de lutar. O evangelho de hoje diz que o homem de Deus não pode ter prova. Diz que o homem de Deus tem que dar ordem. Eu dou ordem, eu determino, é a palavra-chave por aí. Eu mando. Não, você não manda em nada. Deus, pela sua misericórdia, pode te dar graça, pode te dar aí a vitória espiritual que você necessita, ou Ele pode te dar força para suportar essa aflição que você passa. Então Deus ora, nos livra do mal, ora, permite o mal, mas Ele nos dá graça, nos dá estrutura para enfrentar a situação. Então veja que interessante. Deus não podia, irmãos, fulminar Senaqueribe antes dele sair da Síria? Podia ou não podia? Deus já não fez isso? Tem uma hora aí que Deus mandou uns anjos aí, um exército ali, fulminou os inimigos. Podia. Mas aqui não, Deus permite. O inimigo foi até a porta do rei. Se você ler a história, o inimigo foi lá na porta, mandou representante e falou assim: nós vamos vir aqui, nós vamos destruir essa cidade. Não adianta crer em Deus, porque nós já enfrentamos Deus dos outros aí, Deus poderoso aí, nós acabamos com tudo, e não vai ser diferente com vocês. Então Deus permite que o inimigo chegue até a nossa porta, mas Deus deu vitória a Ezequias, venceu por ele. Então nós precisamos, diante dos nossos inimigos, nos esforçar
e lutar, porque Deus nos dá a vitória. Segundo Crônicas 31, 21 diz assim: em tudo que fez no serviço do templo de Deus, e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o Senhor de todo o coração, e como resultado foi muito bem sucedido. O segredo está ali, naquela frase ali. Ezequias buscou o seu Deus de todo, não foi de meio coração, não foi quando podia, quando dava tempo, quando se sentia bem, não, foi com todo o seu coração. Ele teve que abrir mão de muitas coisas para ser fiel a Deus, para se dedicar a Deus. Ele teve que sofrer muitas críticas para se dedicar a Deus, para ser fiel a Deus. Mas o resultado foi que ele foi muito bem sucedido. Quer ser muito bem sucedido? Se entrega de todo o seu coração. E em terceiro lugar, você precisa reparar o que está quebrado na sua vida pessoal e na sua vida espiritual. É interessante que Ezequias estava ali promovendo uma reforma espiritual, e quando vem essa ameaça, ele toma conselho com os seus conselheiros ali, militares, e ele propõe: nós precisamos tapar os buracos desse muro. O muro estava quebrado, o inimigo podia entrar por ali. E assim é a vida de muito crente, irmão. Trabalha para o Senhor, faz as coisas às vezes de Deus, está na obra, mas tem brecha no muro. Você tem que tapar essas brechas. Você sabe do que eu estou falando. Você pode olhar para a sua vida e ver o que tem que ser tapado aí. O seu relacionamento com o Eterno, ele se reflete na sua vida pessoal. O seu relacionamento com Deus, ele reflete no seu trabalho, no seu casamento, na igreja, na família, na escola, na sociedade. Tudo que você faz reflete a comunhão que você tem com Deus. Tudo que você faz, ele reflete, ele mostra se você está perto de Deus ou longe de Deus. Ezequias, ele reparou, ele consertou, ele fechou todas as brechas por onde o inimigo podia entrar. Fecha a brecha aí, irmão. Olha aí que tem que ser tapado, tem fechado. Eu não costumo fazer isso, mas é até conveniente agora. Olha para o irmão e fala: irmão, fecha a brecha aí. Tapa essa brecha aí, irmão. Fecha isso aí, o inimigo vai entrar por aí. A brecha muitas vezes, desliga essa TV, irmão. Desliga esse celular. Para de olhar horóscopo. Para de ouvir a fofoca do vizinho. Instagram, Facebook, sei lá. Fecha esse negócio aí que está entrando aí. Tem tempo para ensaiar, não tem tempo para orar, não tem tempo para a casa de Deus, mas está lá no bichinho. Fecha as brechas, conserta os muros. Muro da oração, tem que consertar esse muro aí. Não ora mais, gente. Nem em casa nem na igreja. Não vem com conversinha mole, não. Não ora, não ora. E quando ora, falou: Senhor, abençoa minha vida aí, me dá um carro, me dá uma coisa aí. Pronto. Não ora mais, aquela oração fervorosa que tinha, aquela vontade, aquela falta que sentia, não tem que orar. Ah, não. Muro da adoração. Adoração não é só cantar, não. É reconhecer como Deus e prestar culto. A pessoa às vezes não vem na igreja porque ele pensa que ele está vindo aqui pelo pastor, pelos obreiros, pela igreja como instituição. Você tem que vir aqui por causa de Deus. É adoração. É deixar tudo e se consagrar diante de Deus. Não, hoje é o dia de eu estar na presença de Deus. O muro da comunhão, tem que estar comunhão. Ontem, palavra de Deus tremenda. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é com união não, ranhando o outro, não, com união. É em união, em amor, ter prazer em congregar, ver os irmãos, compartilhar, estar na casa do Senhor. O muro da contribuição. Investe por aí. Tudo investe o dinheirinho, trabalha, faz hora extra, mas não oferta na casa de Deus, não investe na obra do Senhor. Faz parte. E na santidade? Então, irmãos, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e fechar essas brechas aí.
Como eu disse, o Ezequias era um homem de Deus ou não era? Era um homem de Deus. Preocupado com a palavra de Deus, preocupado. Promoveu uma reforma espiritual, abriu o templo, trabalhou para todo lado. Mas o inimigo veio atacar ele, e aí ele prestou atenção. Peraí, tem brecha no muro, pode entrar por aqui, vou tapar esse muro. Então nossa vida é assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por mais que Ezequias era um homem consagrado, ele não era perfeito, e assim cada um de nós. Por mais que nós somos consagrados a Deus, não somos perfeitos. Devemos buscar a perfeição. Você não pode também, não sou perfeito mesmo, então eu vou ficar assim mesmo. Não, querido, você tem que melhorar. Você é muito bom para adorar, mas precisa orar mais. Então você vai fechar a brecha da oração. Não, eu oro bastante, mas não congrego. Não, então você tem que congregar. Vou orar e agora eu vou congregar, vou estar na presença de Deus, vou me consagrar a Deus, vou buscar, se dedicar à obra do Senhor. E assim somos. Você tem virtudes e você tem defeitos. A virtude você vai manter ela, você vai melhorar ela. E o que é imperfeito, você vai trabalhar nisso aí, para você diante de Deus ser perfeito. E finalizando, irmãos, você precisa ser um canal de bênção para aqueles que estão ao seu lado. Amém? A palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, no último versículo que lemos, ele fez um pronunciamento, ele deu uma palavra que animou o povo. Ele não desanimou o povo, ele animou. Ele podia ter chegado e falado: irmão, nós estamos tudo perdidos, gente. O inimigo vem, é poderoso, é brabo, esses homens aí, terrível. Nossos muros estão tudo quebrados, tem um monte de água para eles beber aí. Agora nós estamos perdidos, vamos fugir todo mundo. Não, vamos lutar, vamos enfrentar, vamos se dispor. Não seja aquele não, que a pessoa vem te contar um problema e você conta um problema pior para o outro ainda. Irmão, estou assim, uma dor aqui nesse ouvido. Irmão, eu já estou surdo. Isso aí não tem jeito não. Não, anima ele. Não, Deus vai te dar a vitória. Vou orar com você aqui. Vamos juntos aí enfrentar essa situação. Palavra de ânimo. Provérbios 12, 25 diz assim: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Seja uma bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, da pessoa que está aí ao seu lado com você. Ezequias tinha um grande problema, dificuldade, mas ele trabalhou e ele foi vitorioso. Ele incentivou o seu povo. Não assusta não, irmãos. Incentivou o seu povo. E eu estou aqui para incentivar você, para falar: vamos lutar junto. E você tem que estar aí para me incentivar, irmão. Não deixa nós sozinhos nos cultos, não. Orando sozinho, não. Vem cá incentivar o seu pastor, incentivar os obreiros da igreja. Vem cá louvar, a glória a Deus e aleluia. Porque é assim que nós vamos vencer as batalhas. É um ajudando o outro, um incentivando o outro, é um animando o outro, tapando aí as nossas brechas, consertando a nossa vida, enfrentando o inimigo, porque ele vem contra nós. Como Davi disse para Golias: você vem para mim com espada e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos hoje enfrentar essa semana aí difícil, no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então tome uma decisão na sua vida, muda a sua história, tapa as brechas, escolha Deus, anime os outros.